Bom, antes da gente começar o nosso vídeo, não esquece de deixar o like aí se você gostar do vídeo. Deixa o like para eu saber, quanto mais gente estiver gostando dos vídeos, mais tipo de conteúdo como esse eu vou trazer para cá pro canal. Além disso, não esquece de se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse e ativa o sininho aí para poder o YouTube te notificar. Bom, hoje eu vou te mostrar como eu analiso o gráfico antes para ter uma tomada de decisão para fazer minhas operações. O pullback está diariamente aí no meu dia a dia operacional, então é algo bem legal. Eu gravei uma operação, um dia de operação, não durou muito tempo, durou só uns 10 minutinhos, então eu vou trazer para você, eu vou te explicar exatamente na prática aqui como que eu opero o pullback no meu dia a dia, tá bom? Vamos aqui para a tela do meu computador, vou te mostrar, basicamente essa aqui é uma gravação do meu dia operacional, tá? Eu preciso explicar o seguinte, primeira coisa, eu identifiquei, pronto, o que eu fiz aqui? A primeira coisa que eu fiz foi identificar uma tendência, né? Identifiquei uma tendência de queda. Vocês podem ver, deixa eu desenhar aqui certinho, ó. Vocês podem ver que aqui inicia uma tendência de queda. Se você não sabe como identificar uma tendência de queda, você pode ver através dos topos, tá? A gente tem topos maiores seguidos por topos menores, e aí vem aqui, ó, topos seguidos, e aí tá o preço tá seguindo em queda, beleza? Ah, Fabrício, me diz uma forma mais simples de eu utilizar para eu descobrir qual a tendência. Você pode colocar uma SMA ou então uma médias móveis, né? Se você estiver operando em Key Option, você vai e coloca com um período de 100 e aí você já vai ela vai estar correndo aqui no meio do gráfico e vai estar dizendo para onde ela está seguindo, que basicamente é a tendência que está acontecendo, beleza? Uma dica legal se você não sabe identificar utilizando os topos e os fundos, tá bom? Então o que eu identifiquei aqui? Primeiro eu identifiquei uma tendência de baixa, tá? Teve uma tendência de queda, ele estava vindo aqui e depois caiu. Depois dessa tendência de queda aqui, eu identifiquei o seguinte. Para operar pullback, o que eu preciso? Eu preciso de uma tendência, já identifiquei ela, está em uma tendência de queda. Depois disso, eu preciso de uma lateralização, eu também acabei de identificar ela. E logo depois de identificar essa lateralização, eu preciso de um rompimento. E eu identifiquei ele exatamente aqui. Então o que eu fiz? Teve uma tendência de queda, o mercado lateralizou, e eu tracei um suporte aqui. Você pode ver que eu nem tracei a resistência, por quê? Se eu traçar a resistência, eu vou estar operando aqui, eu estaria operando basicamente a favor da tendência, mas dificilmente ele chegaria aqui. Então o que eu fiz? Eu esperei realmente que ele fosse romper o meu suporte, tá? Que é aqui embaixo. Basicamente eu sabia que ele iria romper pelo simples fato de que está numa tendência de queda. Então uma dica para você que opera price action, se você está em uma tendência de queda, por exemplo, você não vai operar suporte. Se você tiver uma tendência forte de alta, você não vai operar resistência. Por quê? Deixa eu limpar aqui para ficar mais simples. A gente tem aqui um gráfico que está em alta, por exemplo. Vamos pegar uma lateralização e depois um rompimento, né? Então a gente tem um gráfico que está em alta aqui. O que a gente vai identificar? Aqui em cima a gente tem uma resistência, aqui embaixo a gente tem um suporte. Se ele está em alta, ele vai sempre romper para cima. Então sempre essa resistência aqui vai ser rompida. Então se eu quiser operar em alta, o que eu faço? Eu espero ele atingir o meu suporte para eu operar em alta. Nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou operar aqui vendido, então eu vou esperar que ele rompa o meu suporte. Então eu não vou operar contra a tendência. Se eu comprasse aqui, eu estaria operando contra, e não é o que eu vou fazer. Então vamos lá. Eu tenho aqui o gráfico, eu já identifiquei a tendência de queda, houve uma lateralização aqui, tracei o meu suporte, esperei o rompimento, tá? Esse aqui eu tô operando para a vela de M5, tá? E aí eu esperei esse rompimento. Depois desse rompimento, eu só aguardei ele voltar a encostar aqui nessa minha linha, tá? E aí ele passou, rompeu um pouquinho e eu entrei na operação. Vamos ver o que tá rolando aqui a operação. Bom, começou a operação, eu já tinha identificado ali todo o processo de tendência e tudo mais, aumentei o zoom e aguardei finalizar. Eu operei M5, tá? Fiz uma operação de 3.900, que era meu stop do dia, buscando R$3.000 de lucro, tá bom? Foi basicamente o resultado que a gente teve em relação ao dia, tá? Pegou o mercado lateralizado, fez uma operação M5, a expiração eu operei em uma expiração para a segunda vela, ou seja, foi 7 minutos e pouquinho, ou seja, a vela que eu peguei, essa vela aqui, ó, tá? Essa vela aqui que eu operei, ela tava no finalzinho, tava uns 2 minutos quando eu operei aqui, para finalizar ela, e mais 5 minutos. O tempo exato isso aqui era 10h33 mais ou menos, onde eu entrei na minha operação, e eu coloquei o final dela para 10h40, que seria exatamente no fim da próxima vela.
Pullback é muito legal que você consiga operar a reversão completa. Por quê? Porque em tempo gráfico menor, M5, M1, acontece muito de acontecer um falso rompimento. Foi a mesma coisa que aconteceria aqui caso eu não operasse para reversão. O que é reversão? Você pode operar retração, que é, por exemplo, aqui, ó, trabalhando em cima do pavio, tá? Onde a vela recua e cria um pavio, você pode ganhar ali. Mas em pullback eu prefiro operar utilizando, em tendência, né? Eu prefiro operar utilizando reversão, onde eu opero para a próxima vela, ao invés da mesma vela, para o final da próxima vela, e aí eu pego um tempo em que o mercado pode acontecer um falso rompimento, mas na próxima ele corrige. Então é um processo que a gente utiliza o mercado a nosso favor, tá bom? Então foi exatamente isso que eu fiz aqui, tá? Se eu tivesse pego em cima da linha aqui, eu teria ganho a operação também, porque, olha aqui, ó, pelo simples fato de eu ter pego para a próxima vela, eu teria ganho. Se eu tivesse operado para retração, eu teria perdido a operação. Por quê? Porque a gente está operando em tempo de M5, M1, são tempos curtos, né? 5 minutos ou 1 minuto. Então você precisa ter esse espaço. Então, por exemplo, suporte e resistência, mercado lateralizado. Mercado lateral, eu opero retração tranquilamente. Mas quando a gente fala de pullback, mercado em tendência, eu prefiro operar ele para reversão, que é basicamente para a próxima vela, para ele ter o tempo de corrigir e voltar ao preço que a gente, para a leitura que a gente efetuou, tá bom? Então foi isso, eu fiz uma operação de R$ 3.900 para buscar um resultado de 3.000 de lucro, tá? Então vocês vão ver que basicamente, bem no final dessa vela aqui, ó, vai acabando essa vela, a minha operação acaba junto. Na mesma hora que acaba a vela, a minha operação acaba junto, e isso faz com que eu diminua minhas taxas de erro, porque eu tenho essa margem um pouquinho maior, tá bom? Isso aí que aconteceu seria até um falso rompimento, né? Porque a vela aqui, ó, ela ultrapassou um pouquinho a minha linha. Eu peguei depois que ultrapassou e na próxima ela corrigiu aqui e a gente ganhou a nossa operação, ó. Então mesmo que eu tivesse pego em cima da linha, eu teria ganho. Então para operar pullback, qual a dica que eu te dou? Para operar pullback, a dica que eu te dou é: identificou a tendência, pegou o mercado lateral, depois do mercado lateral você vai ter exatamente aí esperar um rompimento. Depois desse rompimento aí você espera e assim que atinge você opera para a próxima vela ou para duas. Ou seja, se você estiver operando M5, você opera para o final de 15 minutos ou 10 minutos, tá? Se for M1, você operaria para o final da próxima vela ou da segunda vela após o término, tá bom? Então foi esse aqui, foi o resultado que a gente tem num dia de operação. A minha meta diária é essa. Se você quiser uma aula explicativa, exata, no detalhe sobre pullback, eu vou deixar aqui na descrição, tá? É uma aula gratuita, eu tenho aqui no YouTube, eu vou deixar o link aqui na descrição. Você clica lá e eu tenho uma aula para você aprender do zero a operar pullback, para você entender todo esse processo aqui, tá bom? Então essa aqui é uma dica para quem já opera pullback e já tem um conhecimento. Se você quiser aprender do zero como se opera pullback, você pode ir na minha aula gratuita que eu tenho aqui na descrição do vídeo e entender um pouco melhor como você dá início a operar com esse tipo de análise que dá muito resultado. Eu utilizo no meu dia a dia, mas lembrando, não é porque dá resultado para mim, vai dar resultado para todo mundo. Você tem que ter ideia que você tem um perfil, e eu também tenho uma outra aula gratuita aqui no YouTube que eu falo sobre isso, que exatamente, eu também vou deixar aqui na descrição, tá bom? Para você descobrir o perfil de análise que você vai utilizar no seu dia, para você potencializar o seu resultado, tá bom? Então lembrando, para você operar pullback, você tem que ter basicamente um processo onde identificar o posicionamento do mercado, se está uma massa compradora ou uma massa vendedora em ação, se basicamente o mercado está em sentido lateral, se ele está em uma tendência. Depois de identificar isso, né? Identificou uma tendência, você vai conseguir operar pullback, só esperar uma lateralização. Fabrício, uma lateralização precisa de algo como isso aqui, ó? Precisa de uma lateralização grande como essa? Não precisa de uma lateralização grande como essa. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo para mostrar aqui para vocês. Algo menor já é considerado uma lateralização, tá? Algo como isso aqui, ó, mais simples, ó, menor, de tamanho menor, já é considerado lateralização. Isso aqui é uma lateralização também, tá bom? Não precisa ser algo muito grande visualmente olhando para ser uma lateralização. Quando o mercado se movimenta de forma lateral, ele já é uma lateralização, tá bom? Então, é claro, existem lateralizações maiores, outras menores, mas isso não é o que a gente vai abordar nessa aula aqui. Mas basicamente eu preciso que você entenda isso.
Você não precisa ter uma lateralização com 5, 6 topos como tem essa aqui. Você com 2, 3 topos já pode ser considerado uma lateralização, e aí você só vai aguardar um rompimento, voltou para testar, e aí você pode operar. Lembrando, eu não aconselho operar pullback para a mesma vela, para operar retração, opera para reversão, para a próxima vela ou para 2 velas, que aí você vai ter um resultado mais forte e mais concreto ainda, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula. Não esquece, o que você quiser que eu traga conteúdo para você aqui no YouTube, você pode me deixar aqui nos comentários. Você escreve aí, Fabrício, traz vídeos como opera isso, vídeos de operações sobre isso, ou vídeos ensinando alguma coisa que você queira aprender. Diz aqui que eu tiro as ideias. Por exemplo, esse vídeo de pullback foi um pedido de um seguidor daqui do YouTube, que botou, um inscrito aqui do YouTube, que colocou nos comentários: Fabrício, traz um vídeo você operando pullback. Eu trouxe aqui para você, então deixa aqui nos comentários, e quanto mais comentário, mais ideia eu tenho para trazer aqui conteúdo para vocês, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal, deixa o like se gostou, não esquece de me seguir lá no Instagram também, tá aqui ó, @FabrícioFrazão aparecendo. Eu posto esses resultados aqui ó, diariamente lá nos meus stories, tá bom? Cheiro no coração, fica com Deus e até o próximo vídeo.